Muito bem, gente, nós vamos então começar aqui com a questão aqui, essa apostila, nós vamos trazer bem algumas coisas sobre a questão da atualidade, claro, mas assim também retomando algumas coisas históricas no sentido, assim, principalmente no sentido claro, para a gente entender o presente, a gente tem que entender o passado, e aqui, já nesse capítulo, vai ficar bem claro isso. Então nós vamos falar sobre essa questão do Oriente Médio. O que é o Oriente Médio, então, gente? O Oriente Médio é toda essa região aqui, né, que nós temos no continente asiático, que envolve aqui desde a Turquia, né, que tem uma parte, né, asiática como a parte europeia, né, que vai desde a Turquia até propriamente perto da Índia, aqui, né, pega essa região da Península Arábica. É mais aquilo que a gente diz e que a gente conhece como mundo árabe. Muito bem, gente. Então essa expressão Oriente Médio, como nos diz ali, ela foi criada pelos ingleses, surgiu em decorrência então do imperialismo, né? Ou seja, assim como o Oriente Médio surge como a terminologia, né, a palavra propriamente, essa expressão, ela surge com o imperialismo, assim como foi a divisão do continente africano, ou seja, são heranças históricas do tempo do imperialismo, né, que foram causadas, no caso, nessa região, e que tem essa, vamos dizer assim, essa denominação até hoje. Bem, ali diz então, né, gente, que diversos fatores influenciaram os limites geográficos. Então é isso que nós vamos dar uma olhadinha, né, a partir de agora, por exemplo, a história e a diversidade de povos. Né? Então, quando a gente pensa propriamente, né, quando a gente pensa propriamente numa questão ali sobre qualquer que seja, vamos dizer assim, vamos dizer assim, o continente que os povos vivam, a gente de vez em quando tem uma ideia meio limitada nesse ponto. E isso se deve propriamente à questão da colonização europeia mesmo. Né? Então vocês vejam assim, por exemplo, quando se tem dentro de um território, quando nós vemos, por exemplo, território europeu, a gente define vários povos dentro do território europeu. Existe hoje, né, os alemães, os italianos, os ingleses, os franceses, os portugueses e assim por diante. O território, quando a gente vê, por exemplo, a questão do território que a gente estuda hoje em dia, a questão do território americano, por exemplo, a gente sabe que existiram milhares de nações indígenas dentro desse território. Só que os europeus chamavam tudo de índio. Né? É a mesma coisa dentro do continente africano. Né? No continente africano existem milhares de etnias, né? Ou seja, a gente sabe que, já estudamos isso, que se fosse para dividir a África de acordo com o número de etnias, deveria ter pelo menos, gente, 10 vezes mais nações do que existe hoje, sabe? E não tem. E mesma coisa ocorre na Ásia. O povo asiático, gente, é um povo muito diferente também. Talvez seja o povo mais diferente que exista no mundo, porque quando nós pegamos, por exemplo, o povo que vive na Índia, o povo que vive na China, o povo que vive no Japão, o povo que vive no Oriente Médio, né, na região de Israel, são povos muito diferentes. Né? E dentro ainda dessas macro-regiões, vamos dizer assim, que eu falei, existem as micro-regiões. Né? Então existe uma diversidade ainda maior. Né? Ou seja, e é justamente isso, quando o povo está muito, o povo que o povo que é inimigo realmente não é muitas vezes o povo que está longe, mas é o povo que está perto, né? Então, que está brigando pela terra, que está brigando por território, por riqueza. Né? Bem, claro, existiu relações políticas, né, na questão e também a formação dos estados. Né? Nós vamos ter isso, né, mais evidente propriamente. Nós vamos ter isso de uma forma mais evidente com a questão do islamismo, o surgimento do islamismo, quando começa propriamente uma grande expansão territorial. Bem, essa região ela passa a ter influências imperialistas a partir do século XIX, ou seja, Estados Unidos e União Soviética,
os países, por exemplo, Inglaterra, França, Estados Unidos também, a Rússia também, né, eles passam a querer exercer uma determinada influência sobre esse local. E aí, a partir do século XX, nós vamos ter a influência das ações dos Estados Unidos e União Soviética, principalmente no tempo da Guerra Fria, por causa do petróleo. Então, esse território não era um território, vamos dizer assim, que demonstrava uma riqueza, né, no solo, não demonstra ainda hoje, né, hoje já em processo de alteração por causa da dessalinização da água do mar, que eles já fazem, né, principalmente em Israel, mas assim, o grande legado, vamos dizer assim, que tem nessa região é a questão do petróleo. Então, até pouco tempo atrás, né, dos 4 maiores produtores de petróleo do mundo, 3 eram dessa região, né, Arábia Saudita, Iraque e Irã, né, nessa ordem. Então, o petróleo foi algo extremamente importante para os dias de hoje, então por isso também de tanta guerra, né. Nós vamos ver lá para frente, né, Estados Unidos, União Soviética tentando invadir a região. Bem, aqui, gente, dentro da questão do histórico da região, nós vamos dar uma olhadinha naquilo que eu estava comentando com vocês. Então, olha, veja ali, histórico da região, local de passagens e de muitos conflitos. Então, na antiguidade, local dos povos mesopotâmicos que habitaram a região, aquilo que vocês estudaram lá, nós vimos isso no início do primeiro ano, né, os povos mesopotâmicos que habitavam a região, sumérios, acádios, assírios, caldeus, babilônios, que habitavam, no caso, essa região. Depois essa região lá foi tomada, uma parte, né, pelos impérios persas, depois pelo Império Macedônio, depois uma parte pelo Império Romano. Né? Então, é bastante ocupada. Até que no século VII nós temos a questão do surgimento do islamismo, que unificou esses povos e possibilitou a expansão territorial árabe na Ásia, África e Península Ibérica, na Europa. Ou seja, né, então o islamismo se torna um ponto de unidade para os árabes. Dos séculos XI ao século XIII, então, ocorreram as cruzadas, que foram expedições de cristãos que objetivavam expulsar os muçulmanos de Jerusalém. Né? Eu sempre digo, os cruzados, primeiramente, foi uma reação de defesa dos cristãos, porque os árabes invadiram a Península Ibérica, no século VII, né? É uma questão lógica. E, claro, depois eles foram porque também os locais sagrados onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu, para os cristãos é extremamente importante. Por quê? Porque os cristãos veem em Jesus Deus que vem à Terra para a nossa redenção. Né? Então, as cruzadas, no caso, elas possuem, né, uma importância, tem uma importância histórica extremamente relevante. Bem, nos fins do século XIX e início do século XX, a região foi alvo do interesse das potências imperialistas, como Inglaterra, Rússia e França. Aquilo que eu tinha comentado já ali no slide anterior, né? Ou seja, que no caso, esse fim do século XIX aqui é o que marca, no caso, a questão já do início das ambições imperialistas, né, sobre esse território. Com a questão da Grande Guerra, diz assim, o fim da guerra alterou a configuração territorial com o desmembramento do Império Turco-Otomano. Vitoriosas no conflito, França e Inglaterra passaram a controlar algumas regiões, visando a exploração de petróleo. Né? Aqui que vai ser a partir já do começo do século XX, até hoje, o grande interesse dos países ocidentais na região é o que, gente? É a questão da exploração do petróleo. Então eles querem mesmo, né? Eles querem mesmo ter interesse nisso, porque a indústria petrolífera ela movimenta muito dinheiro no mundo. Se estima, gente, que isso não é um dado tão recente, não. Ele é um dado um pouquinho mais antigo, mas se estima que aproximadamente em torno de 20%, né, das movimentações mundiais tem a ver com o petróleo, né, envolvendo a questão de gasolina, diesel, óleo lubrificante, daí entra a questão dos mercados de carro, né, e assim por diante.
Então é realmente um grande interesse do Ocidente nessa região, já faz aí pelo menos um século, é a questão do petróleo. Aí também nós temos, logo após a primeira metade do século XX, né, surgiram movimentos nacionalistas que conseguiram expulsar os franceses e os ingleses da região. Aqui entra naquele assunto que nós estudamos sobre o processo de descolonização afroasiática. Né? Então nós temos aqui, no caso, nós temos aqui uma luta por esses países, no caso, né, países que nem como a Inglaterra e a França, que foram extremamente assim, tiveram uma perda de poderio bélico, de poderio, vamos dizer assim, de vida humana, né? Ou seja, porque muita gente morreu durante a Segunda Guerra, ou seja, e logo após a Segunda Guerra, então muitos países passaram a lutar, né, justamente pelo enfraquecimento das metrópoles, passaram a lutar pelos seus processos de independência. E a partir de 1950, né, ocorreram as emancipações dos Estados Árabes. A Guerra Fria contribuiu para intensificar as tensões na região. Por quê? Porque ao passo que essas potências imperialistas elas estavam enfraquecendo, Estados Unidos e União Soviética estavam querendo aumentar suas áreas de influência. Então esse cenário foi agravado, né, com os conflitos entre árabes e judeus que ocorrem até os dias atuais, conforme a gente vê. Muito bem. Então, alguns conflitos que ocorreram na região, né, gente, que são assim mais relevantes para nós. Então, o primeiro deles que a gente destaca é a questão do Afeganistão, ok, gente? Por que o Afeganistão? Muito bem. Então, o Afeganistão ele vai ter uma história, claro, cada um tem uma história peculiar nesse período aí. Então, assim, o Afeganistão também é um território grande, né? É um grande produtor de petróleo, né? Só que não tão explorado assim o petróleo no Afeganistão. Então, o que ocorre dentro do território afegão? O problema do território afegão, gente, foi o seguinte, como nós temos aqui no nosso material de apoio. Então, diz ali, né, durante a Guerra Fria, ou seja, o primeiro parágrafo ali fala da composição étnica, né, que 90% dos afegãos são muçulmanos, 81% sunitas, 9% xiitas. Mas, assim, durante a Guerra Fria, em 78, diz assim, chegou ao poder um governo socialista, que foi apoiado pela União Soviética. No ano seguinte, a União Soviética invadiu o território afegão com o intuito de ter acesso ao Golfo Pérsico. Olha que governo gente boa, né, gente? Olha que coisa absurda isso. Ou seja, você percebe aqui, né, gente? Essa partezinha aqui, ó, né, invadiu o território afegão com ter acesso ao Golfo Pérsico. Ou seja, o Afeganistão ele fez uma aliança com a União Soviética e a União Soviética, um ano depois, invadiu o território afegão. Né? Então, o que os Estados Unidos resolveram fazer, gente? Os Estados Unidos eles resolveram, no caso nessa época, financiar grupos guerrilheiros contra o governo socialista, dando origem à Al-Qaeda. Al-Qaeda, o que é a Al-Qaeda? A Al-Qaeda é tipo um grupo terrorista, um grupo extremista islâmico. Então a ocupação russa durou 10 anos e os Estados Unidos jogando dinheiro em cima desses grupos guerrilheiros, como a Al-Qaeda, como o Talibã. E isso nos Estados Unidos, gente, rendeu da indústria de Hollywood, né? Mas é bom lembrar aqui que nós estamos ainda no tempo da Guerra Fria. Esse fato aqui rendeu aos Estados Unidos que pegasse um ícone do cinema americano da década de 80, que era o Rambo, né? Claro, se for ver os filmes do Rambo hoje, você vai achar a coisa mais podre do mundo. Mas eles pegaram, no caso, o Rambo, que era que já transformaram ele num personagem político a partir do segundo filme, né? E eles acabam fazendo, no caso, né, pegando esse personagem do Rambo e fazendo com que o Rambo foi lutar lá, ajudar os afegãos a se libertar dos soviéticos, e isso vai ter até uma dedicatória no final do filme que vai mostrar isso, né, gente? Ou seja, o apoio dos Estados Unidos a esses grupos, né, extremistas árabes para impedir a invasão soviética. Muito bem, o que foi o problema? O problema foi o seguinte, que a milícia talibã, né, que era um desses grupos apoiados, eles tomaram o poder, né,
Eles acabaram tomando o poder na década de 1990, está aqui, né? Milícia Talibã assumiu o poder no Afeganistão, né, instaurando um regime opressor com base na interpretação radical dos preceitos islâmicos, que é a famosa lei da Sharia, né, ou Sharia, que, gente, o país praticamente, em 1996, você pegava fotos parecia um país, vamos dizer assim, gente, da idade antiga, sabe, de tão atrasado que era. Então, quem que estava, claro, sofrendo com tudo isso, né? Principalmente a população. Ó, diz aqui, ó, falta de recursos básicos, né? Como que luz elétrica e assistência médica. Então, você pensar que num país ali, né, praticamente entrando no século XXI, faltava, o povo não tinha luz, gente. Né? É uma coisa assim, extremamente absurda. Bem, então, como que se dá, no caso, o desfecho desses fatos? Se dá da seguinte maneira. Então, no fim do século XX, né, cresceu o número de grupos radicais islâmicos, os quais realizavam ações, né, contra os países radicais. E esses grupos terroristas, no caso, que foram financiados pelos Estados Unidos, foram acusados de terem participações no 11 de setembro, né, de 2001, o famoso atentado terrorista, né, que foi realizado pela Al-Qaeda. Ou seja, a Al-Qaeda era o grupo liderado pelo Osama Bin Laden, né, mas que teve apoio financeiro dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Olha que ironia, né, isso. Né, então, depois que houve o atentado terrorista, né, os Estados Unidos resolveram bombardear o Afeganistão, 2001, 2002, né, e os talibãs aí, no caso, eles foram retirados do poder, né, acabam sendo retirados no poder nesse período. Muito bem, vamos para a Guerra Civil no Líbano. Né? Então essa imagem aí triste, né, que nós vemos, né, de mulheres palestinas com lenços nos rostos, procurando parentes entre as vítimas do massacre do campo de refugiados de palestinos de Sabra. Né? Algo extremamente, pelo menos para mim, eu acho algo extremamente muito triste. Né? Muito triste você ter que ver se não tem algum ente querido seu no meio dos mortos. Bem, aqui entra, gente, a questão do mesmo problema que eu tinha comentado com vocês. Eu tinha comentado com vocês no começo da aula. Que problema é esse? O problema da diversidade étnica. Né? Então, o que ocorreu nessa região? Então, aqui no comecinho, ali no caderno de atividades de vocês vão ter justamente essa questão. Né? Ó, diz aqui, a população libanesa é formada por diversos grupos étnicos religiosos, né, como cristãos maronitas, muçulmanos, sunitas e xiitas, palestinos, armênios, entre outros. Então diz assim, né, essa diversidade é considerada um dos fatores que ocorreram no conflito. Por quê, gente? Porque é muito povo. É uma diversidade muito grande de povos, né, que são povos que historicamente não se bicam, nem os muçulmanos, né? O grupo sunita e xiita, eles são rivais, palestinos, aí, cristãos maronitas, ou seja, você tem ali um ingrediente bastante difícil, vamos dizer assim, para você lidar ou tentar lidar com uma unidade nacional. Então isso no caso que faz eclodir, no caso, os conflitos. Então foi isso que aconteceu nessa região, no caso da questão síria aí. E nós temos aí como que isso ocorreu aí nessa... Um resumo, um relato pequeno aqui que está mostrado para vocês. Então nós vemos ali, né, em 75 eclodiu uma guerra civil, né? Entre as causas estava a tentativa da Síria em anexar território libanês, né? Isso porque os árabes e judeus, muitos palestinos migraram para o Líbano, né? Então, para agravar esse cenário, grupos palestinos realizaram atentados contra Israel, os quais reagiram aos ataques. Ou seja, essas brigas internas aqui que nós temos, né? Mas nós vamos para frente, né? Desculpe aí, meu celular acabou despertando, esqueci de desligar. Bem,
Vamos adiante. Irã, Iraque e a Guerra do Golfo. Muito bem, gente. Então, o que nós vamos ter aqui? O Irã, gente, né? Aqui nós temos a guerra entre o Irã, o Iraque, e depois a Guerra do Golfo, que é entre Iraque e Kuwait. Mas assim, gente, o Irã, no caso, por causa da... também tem essa grande mistura, né? Essa grande mistura étnica no seu território, né? Claro que a maioria deles são muçulmanos, então eles acabam se impondo. Eles têm então eles têm lá no caso, eles mantiveram alguns costumes antigos, como por exemplo a língua persa, né? E tem a religião islâmica como oficial. Bem, o que aconteceu, gente, no Irã? O que aconteceu no Irã foi o seguinte, né? Nós sabemos que quando se tem o islamismo como religião oficial, né, você tem alguma coisa relacionada às leis, mas assim, as leis islâmicas ou os preceitos islâmicos lá de Maomé, mas esses preceitos eles são assim extremamente tradicionais. Bem, o que estava acontecendo no Irã? O Irã estava, o governo iraniano, no caso, ele estava vendendo, né? Ele estava enriquecendo por causa da venda de recursos como o petróleo, né, para os Estados Unidos. E basicamente não só para os Estados Unidos, mas para outras regiões também, mas eles compravam muita coisa bélica dos Estados Unidos também nessa época. E aí o povo, no caso, sofria também com a falta de gêneros alimentícios, como diz ali no segundo parágrafo. E alguns líderes xiitas, né, no caso principalmente os ayatollahs, eles passaram a fazer oposição ao governo, principalmente falando dessa questão dessa pobreza que se tinha, tudo isso, mas principalmente por causa da ocidentalização dos costumes iranianos. Olha o termo aí, né? Então isso foi bastante importante, ou seja, por quê? Porque vamos dizer assim, os ayatollahs, que são xiitas no caso, que são assim grupos que são grupos mais radicais, eles não queriam ter contato com o Ocidente, né? Então quando o Ayatollah Khomeini ele acaba que o Ayatollah Khomeini quando estava no Irã, quando estava esse governo que fazia essa coalizão com os Estados Unidos, o Ayatollah Khomeini estava exilado, então ele volta, né, ele organiza de fora do Irã essa revolta, essa resistência, e eles conseguem tirar do poder esse governo que tinha uma conexão com os americanos, e aí eles implantam, né, passam a implantar, no caso, nessa região, a chamada Revolução Iraniana. Então eles acabam fazendo um governo próprio deles, rompem relações com os Estados Unidos, tal, tudo isso. E quando eles fazem isso, o que vai acontecer? O Saddam Hussein, que era presidente do Iraque na época, ele vai acabar entrando em conflito, no caso, né, com alguns países vizinhos, né, os iraquianos, no caso, né? Por quê? Porque também o Iraque ele importava produtos do Ocidente, ok? Então diz ali, né, os iraquianos, né, contaram com o apoio dos Estados Unidos, né, da Arábia Saudita, do Kuwait e de outras nações. Bem, o conflito durou 8 anos e não houve vencedor, né, mas deixou muitos mortos e feridos. E aqui para encerrar, né, esse governo que foi apoiado, no caso, esse governo, no caso, que foi apoiado pelo... que o Iraque, no caso, teve esse apoio, vamos dizer assim, do mundo ocidental. Depois o Iraque, o que ele faz, né? O Iraque aproveita, né, para invadir o Kuwait, né, que o Kuwait ele tinha, ou seja, o Saddam Hussein ele pega armas, né, do Ocidente, inclusive do Brasil, né, que tem uma curiosidade, né, os caminhões, os tanques Urutu e alguns caminhões
que disparavam mísseis balísticos do Brasil, inclusive foram vendidos, né, mas claro, mais dos Estados Unidos. Ele pega esse material para quê? Para fazer a guerra contra o Kuwait. Né? Então o Saddam Hussein ele faz um auxílio, um apoio com os Estados Unidos para quê? Para ele se favorecer depois. Então o Saddam Hussein depois, para ele ter apoio do mundo árabe, o que ele faz? Ele tenta fazer algumas coisas, por exemplo, bombardear Israel, né? Ou seja, os interesses dele eram simplesmente interesses imperialistas, tanto que o Saddam Hussein, né, o grande ídolo do Saddam Hussein era o Joseph Stalin, né, que foi o ditador comunista soviético, tanto que a aparência do Saddam Hussein, né, era basicamente a questão da aparência do Stalin, ele procurava copiar o Stalin. Né. Então essas forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos atacaram o Iraque. Né. Hussein retirou suas tropas do Kuwait no começo de 1991, por quê? Porque ele mexeu com um bicho grande, né, vamos dizer assim. Ele mexeu com os Estados Unidos. Bem, pessoal, esses aí são alguns dos conflitos do nosso mundo moderno. Né?